Olá pessoal, bom dia, bom dia. Passando aqui na segunda pela manhã, revisar aí o conteúdo, né? Deixa eu dar uma limpada no óculos aqui, que o óculos tá sujo, né? E com óculos sujo não dá pra falar não, e não tem jeito. Vamos lá, agora sim. Pessoal, bom dia. Passando aqui rápido para revisar aí o conteúdo, né? Com os alunos da maratona de sábado. Caso tenha ficado alguma dúvida, né? Vamos sanar essas dúvidas também aqui. Então, ou seja, fazer uma live, como a gente diz aqui, né? Uma live tiro curto, né? Uma live rápida para entregar um conteúdo e revisar, né? Ou seja, revisar o conteúdo de sábado, e também tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas aqui, caso alguém tenha ficado com dúvida, né? Caso alguém tenha ficado com dúvida. Bom dia a todos aí, bom dia doutora Andréia, doutora Luzinádia. Vamos lá, vamos avançar aqui, pessoal. Quem aqui esteve na mentoria sábado, coloca um oi aí, eu estive na mentoria sábado, só para saber, na maratona, né, melhor dizendo, de sexta e sábado, só para mim saber exatamente se o povo de sábado está por aqui, né? Se o povo de sábado está por aqui. Deixa eu já compartilhar aqui também com outros grupos aqui. Deixa eu compartilhar aqui com outros grupos, convidar outros grupos para participarem aqui. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Então, foram 2 dias de bastante conteúdo, né? Foi sexta e sábado de bastante conteúdo. Nesses 2 dias, nós procuramos avançar, né? Deixa eu compartilhar aqui com o grupo que ficou faltando, pessoal, só um minutinho. Foram 2 dias de bastante conteúdo, né? Foi sexta e sábado, praticamente aí, eu acho que deu umas 16, 17 horas de conteúdo, né? Nós começamos falando da importância, eu tô com o meu breve resumo aqui de sexta e sábado, tá bom? Se algum momento aí alguém ficou com alguma dúvida, é só mandar um oi que eu paro e a gente vai sanando as dúvidas, tá bom? Nós começamos na sexta-feira falando da nova advocacia, né? Existe aí uma nova advocacia muito fundamentada nesse digital, né? Na questão do 4.0, advocacia 4.0, uma advocacia muito fundamentada nas redes sociais, muito fundamentada aí no Google Ads, né? Muito na internet. Citando um exemplo até de um aluno que eu tenho no Paraná, né? E ele falou que agora ele conseguiu abrir um escritório na Avenida Paulista, né, em São Paulo, com R$10 por dia, ou seja, né, com a campanha de Google Ads, ou seja, o Google te permite você estar em qualquer bairro, né, em qualquer cidade, em qualquer estado do Brasil, se você souber otimizar, né, se você souber segmentar a tua campanha. Nós falamos muito sobre isso no sábado de manhã, né, desta oportunidade que o Google Ads de te colocar nas principais avenidas do mundo, você de qualquer cidade do interior, de qualquer bairro de periferia, de qualquer canto desse Brasil, você pode colocar a sua campanha de Google Ads, o teu escritório virtual, né, em qualquer cidade. Nós falamos muito sobre isso no sábado de manhã, ou seja, né, pegando esse exemplo desse meu aluno do Paraná, ele está lá no interior do Paraná fazendo uma campanha em São Paulo, e ele quis dizer que lá do interior do Paraná ele conseguiu abrir um escritório digital em São Paulo com R$10 por dia. E essa oportunidade do Google nós falamos bastante na sexta-feira de manhã, né? Na sexta pela manhã também falamos sobre marca pessoal, sobre a importância, né, do advogado construir a sua marca pessoal, e essa marca pessoal é algo que será agregado, né, ao valor do advogado. Isso vai ter um peso substancial na hora da contratação pelo cliente, na hora que o cliente vai analisar o que o advogado construiu ao longo do tempo, né, a marca pessoal desse advogado. Nós falamos então muito na sexta de manhã sobre essa oportunidade dos escritórios 4.0, dos escritórios digitais, e falamos também
sobre a questão da marca pessoal, sobre ter um CRM, né? Um CRM de gestão dessas leads que chegam via Google Ads. Nós falamos também que não precisa ter escritório físico, né? Para você fazer campanha no Google. Você pode atender em coworking, em sala da OAB, na sala de casa, no escritório de amigos, ou até ir até o cliente, né? Ou ir até o cliente, porque hoje o escritório do advogado nada mais é do que uma internet, ou com um bom computador e uma boa internet, um bom computador e um celular, né? Basicamente é isso, né? Hoje, com uma internet, um computador e um celular, você consegue fazer campanha em qualquer bairro, em qualquer cidade, em qualquer canto desse país, né? Como esse exemplo desse aluno do Paraná é muito bem claro nesse sentido, né? Ele lá do interior do Paraná, ele começou uma campanha em São Paulo e ele disse: professor, agora eu abri um escritório em São Paulo, né? Só que é um escritório virtual, ok? Então falamos muito sobre isso também na sexta de manhã. Depois falamos da fase 1, da fase 2, da fase 3, né? Das fases da pandemia. Falamos quando nós falamos em fases da pandemia, nós falamos que na terceira fase da pandemia, que é a fase que muitos estão agora, nessa terceira fase da pandemia, a fase do prosperar de novo, né? Do prosperar de novo, que muitos advogados já estão prosperando novamente, né? Estão prosperando novamente, porque esses advogados já entenderam, né? Que existe uma nova forma de advogar, e principalmente usando o Google Ads. Nós falamos muito sobre isso também. Nós falamos sobre alinhamento de expectativas, e quando nós falamos sobre alinhamento de expectativas, nós deixamos bem claro que toda a campanha de Google Ads ela tem um prazo aí de 90 dias para essa campanha estar organizada, otimizada. Nenhuma campanha de Google Ads ela começa otimizada. Nós falamos sobre otimização no final de sábado, no último bloco da maratona, né? E nenhuma campanha ela consegue já começar otimizada. A otimização é um trabalho diário. Recapitulando, né? Existe uma otimização diária, existe uma otimização semanal, existe uma otimização mensal. Exigem 3 rotinas aí, né? 3 rotinas de otimização, ok? Nós falamos sobre esse alinhamento de expectativas. Depois nós falamos o que é o Google Ads. Google Ads, basicamente, né, de uma forma bem simplória, nada mais é do que um catálogo virtual, né, onde se você souber segmentar e souber acertar os seus anúncios e a landing page, que são os 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da segmentação, o segundo pilar é o pilar dos anúncios e extensões, e o terceiro pilar é o pilar da landing page. Nós falamos sobre isso, né, sobre esses 3 pilares. E o Google nada mais é do que, se você souber trabalhar esses 3 pilares, você vai estar num catálogo digital, num catálogo eletrônico, né, se posicionando para que os clientes que já estão procurando possam te encontrar. Existe uma diferença muito básica do Google, do tráfego pago no Google para o tráfego pago no Instagram e no Facebook. No Google, o cliente te pesquisa e ele te encontra. No Facebook e no Instagram, se você fizer tráfego pago por lá, você vai ao encontro do cliente, né? E muitas vezes esse ir ao encontro do cliente, pelo código de ética da OAB, ele pode ser taxado como ilegal, né? Perante o código de ética, porque você vai, em tese, uma vez que você faz campanha no Facebook e no Instagram, campanha patrocinada, em tese, né? Você vai, se você segmentar corretamente, se você faz uma campanha, por exemplo, no Facebook, falando de regras do divórcio, quer se divorciar, o que você precisa fazer, né? O que é divórcio litigioso, o que vem a ser um divórcio consensual. Você faz um artigo no Facebook, patrocina esse artigo, e lá você coloca um botão de formulário. Isso é contrário ao código de ética da OAB, né? Porque você vai entregar o teu conteúdo segmentado para as pessoas que potencialmente estejam passando por esse problema de divórcio. E essas pessoas irão preencher um formulário. E preenchido o formulário, você vai fazer contato com ela. Isso é ilegal perante o código de ética, ok? Então essa é a grande diferença do Google Ads. O Google, o cliente te procura, ele te encontra, ele te acha. Por isso,
95% dos tribunais de ética do Brasil permitem o Google Ads, apenas pontual em Goiás e no Distrito Federal. Mas de acordo com o que eu tenho conversado, com as pessoas que eu tenho conversado e pelo que eu tenho ouvido, muito provavelmente será regulamentado aí no mês de setembro, a nível nacional, uma regra de uso do Google Ads, não uma regra de proibição do Google Ads, uma regra geral a nível de Brasil de uso do Google Ads e das redes sociais para os advogados diante dessa nova advocacia que existe, né? O mundo está digital, cada vez mais digital, e a OAB não pode retroagir diante de tudo que está acontecendo aí. Então, ou seja, existe uma tendência agora em setembro de uma nova normativa do Conselho Federal da OAB, e essa nova normativa irá seguir nesse sentido, deverá seguir nesse sentido de não proibição, mas sim de criar regras. Então nós falamos o que é o Google Ads, falamos como o Google Ads funciona, falamos das 5 possibilidades de campanhas no Google Ads, né, que é a possibilidade da rede de pesquisa, que é permitido ao advogado, falamos do display, que é proibido que o advogado faça campanha, falamos do Google Shopping, que também é proibido, falamos da rede de aplicativos, que também é proibido aos advogados, e falamos das campanhas de YouTube, que depende do call to action, da chamada de ação que você fizer na campanha de YouTube. Você pode fazer também a sua campanha de YouTube. Nós falamos de como funciona o Google Ads, né? Falamos dessa questão de ser encontrado, dessa diferença de ser encontrado, por a diferença de você ir ao encontro do cliente, como pode acontecer no Facebook e no Instagram, no conteúdo patrocinado. Falamos bastante sobre isso. Falamos sobre os tipos de tráfego, o tráfego orgânico, falamos sobre o tráfego de afiliados, falamos sobre o tráfego de referência, falamos também sobre o tráfego pago, né? A diferença dos 4 tipos de tráfego. O tráfego entende a circulação, né? Do teu conteúdo, né, nas redes sociais. Falamos da jornada do cliente, dos 6 Vs, né, da jornada do cliente. Falamos também sobre marketing de diferenciação, né? Eu lembro bem daquela imagem do homem na frente da prateleira de azeites, com 2 azeites na mão, olhando um monte de azeite novo na frente dele e não sabendo qual azeite levar. E basicamente é isso hoje o mercado. Nós temos aí 1.300.000 advogados, 1.300.000 advogados, e como um advogado se diferencia do outro. Isso fará toda a diferença. E aqui eu lembro muito bem que nós falamos sobre prestação de contas, falamos sobre prestação de contas, falamos sobre lista de transmissão de WhatsApp, né? E falamos bastante coisa nesse sentido, né? Luciana, a OAB utilizou o Google Ads para divulgar o Congresso Nacional. Luciana, de tudo que eu tenho conversado e com todos que eu tenho conversado, então os advogados podem ficar bem tranquilos aí nesse sentido, né? O Conselho Federal caminha para uma regulamentação nacional do uso do Google, que hoje não existe uma regulamentação, criando regras. Né, criando regras. O que existe é vários entendimentos dos tribunais de ética, Tribunal de São Paulo, Tribunal de Paraná, Tribunal de Bahia, todos eles liberando, né, apenas o Tribunal de Brasília e de Goiás com apontamento, né, aliás, saiu uma decisão recente de Brasília, onde o juiz não proibiu, o juiz apenas disse que não cabe a ele decidir, né. Então, de tudo que eu tenho conversado, eu tenho muitos amigos no Conselho Federal, tenho muitos amigos na OAB, né? E a tendência inclusive, doutora Kátia Leite, Bahia, até cerca de 3 ou 4 meses, proibia também, né? E o Tribunal de Ética da Bahia baixou uma normativa dizendo que pode ser feito porque nada mais é do que uma lista telefônica, né? Uma agenda, uma lista virtual. O Código de Ética da OAB permite que o advogado coloque o nome do telefone dele na lista, né? Na lista telefônica. Mas aí eu pergunto para você, não existe mais lista telefônica de papel, né? A lista telefônica foi substituída pelo Google Ads, né? A lista telefônica foi substituída pelo Google Ads. Então olha para você ver o quanto está, digamos assim, defasado, né? O Código de Ética. O Código de Ética diz que o advogado ele pode colocar o nome na lista telefônica, mas não existe mais lista telefônica. A lista telefônica, as páginas amarelas foram substituídas pelo Google Ads. Então, caminha nesse sentido, né?
de organizar a nível de Brasil e o Conselho Federal criar algumas regras, né? Caminha muito bem nesse sentido, ok? Então nós falamos da diferenciação, depois nós falamos sobre conceitos de marketing digital, que é importante que os advogados conheçam, dentre eles posicionamento, persona, sobre marcar presença, né? Postar conteúdos constantemente, né? Ser constante, quebrar objeções, gerar empatia e repetir todo esse processo. Falamos sobre as vantagens de se investir no Google Ads e quais são as vantagens de se investir no Google Ads. Trabalhar o melhor momento de compra do cliente, porque quando o cliente vai no Google fazer uma pesquisa, fazer uma consulta, ele no mínimo está com interesse de comprar aquilo que ele está pesquisando, né, aquilo que ele está consultando. Então o Google trabalha o melhor momento de compra do cliente, você consegue mensurar, medir, acompanhar as métricas, e na sexta e sábado falamos de diversas métricas, impressões, cliques, CTR, custo, falamos de várias métricas, conversões. Você define o quanto você quer investir por dia no Google, quais são os dias e horários, né, que os teus anúncios irão aparecer, dias e horários que os teus anúncios irão aparecer. Você define os locais onde os teus anúncios irão aparecer. Você pode segmentar por gênero, campanha só para mulher, campanha só para homem. Você pode segmentar por idade, por faixa de renda, né? E falamos também que quanto melhor você conhecer a sua persona, né, conhecer o teu público, melhor será a tua campanha, porque você vai segmentar melhor as palavras-chave, né, esses conceitos todos. A sua campanha vai estar mais segmentada, né? A tua campanha vai estar mais segmentada. Falamos sobre os 3 pilares, né, que é o pilar da segmentação, o pilar dos anúncios, as extensões e o pilar da landing page, né? É importante você entender que o Google Ads tem 3 pilares e você precisa dominar esses 3 pilares, dominar os 3 pilares. De nada adianta você segmentar corretamente se lá no pilar dos anúncios e extensões você não faz uma extensão correta, não faz um anúncio correto. De nada adianta você segmentar corretamente, você faz um anúncio perfeito, mas lá na tua landing page você faz segmentou para direito de família e a tua página, a tua landing page está falando de direito tributário, por exemplo. Você faz segmentação de direito de família, anúncio de direito de família e a tua landing page de direito tributário. Não vai funcionar. Então 33% do sucesso de cada campanha de Google Ads depende de cada pilar desse. Tem que segmentar corretamente. E aí nós ficamos o dia de sexta-feira inteiro, o primeiro dia falando de segmentação. Depois o segundo pilar é anúncio e extensões. E o terceiro pilar é o pilar da landing page, ok? Depois nós avançamos sobre o Google Meu Negócio, da importância que é ter um Google Meu Negócio bem feito, né? Um Google Meu Negócio bem feito, bem organizado, é fundamental isso, né? Que você tenha um Google Meu Negócio bem feito, bem organizado, até porque pelo Google Meu Negócio o teu cliente pode te avaliar, né? E as avaliações são importantes porque imagina aí a doutora Luzinádia, por exemplo, vai sair com a família, com um esposo, com os irmãos, com a família, vai para São Paulo e quer conhecer um restaurante novo, né, uma nova pizzaria, por exemplo. Ela faz uma consulta no Google e aparece várias pizzarias, mas algumas dessas pizzarias têm avaliações de seus clientes, avaliações muito positivas, várias avaliações de 5 estrelas, né? A tendência é que a doutora Luzinádia, a tendência é que ela vá nessa pizzaria que foi muito bem avaliada, né? E o advogado pode usar essa mesma estratégia através do Google Meu Negócio, né? De encaminhar os links de avaliação. O link de avaliação é fundamental. O link de avaliação é fundamental, né? Para que o cliente que te acompanha, para que o cliente que vai pesquisar um escritório de advocacia possa ver que você tem vários outros clientes e que você é muito bem avaliado para esses outros vários clientes. Lembrando, né? Bom dia, desembargadora Mauri. Lembrando que nós vivemos uma época de incertezas, uma época de desconfiança total, né? E nessa época de desconfiança, se o cliente vai lá, acha a tua página com várias avaliações, a grande tendência é que ele vá até você para te contratar, ok? Isso nós falamos bastante quando falamos de Google Meu Negócio. No pilar das segmentações, nós falamos de palavras-chave de pesquisa, versus palavras-chave negativas. Lembrando que palavra-chave de pesquisa é aquilo que você se posiciona para ser encontrado. Palavra-chave negativa é aquilo que você bloqueia o teu anúncio, ou seja, a palavra-chave de pesquisa, ela ativa o teu anúncio, e a palavra-chave negativa, ela bloqueia o teu anúncio. Falamos bastante sobre isso também. Falamos da segmentação por localidade,
falamos da segmentação por informações demográficas, renda, idade, gênero, falamos de excluir o público 50%, caso a tua campanha não seja esse público pagador, falamos até que você consegue segmentar por dispositivo, né? Você consegue fazer campanha só para quem consulta no celular, quem consulta somente no computador. Falamos da importância de ter uma campanha pagadora, de ter uma primeira campanha pagadora. E o que vem a ser a campanha pagadora? São as campanhas de grande fluxo, que é a campanha de direito de família, a campanha de direito do trabalho, a campanha de direito previdenciário, a direito do consumidor, que são campanhas de grande fluxo. Okay? Depois você pode ter uma campanha de tributário, uma campanha de recuperação judicial, uma campanha que tem menor fluxo. Falamos sobre públicos pagadores, né? Públicos pagadores. Quando nós falamos de público pagadores, nós deixamos um conceito que essas campanhas pagadoras, campanha de direito de família, campanha de direito do consumidor, campanha de direito do trabalho, campanha de direito previdenciário, essas campanhas devem estar aí em públicos de 500 mil, 600 mil, 700 mil habitantes no mínimo, né? Não tem como você... Digamos que você abre um mercado, né? Você precisa posicionar esse teu mercado, entre aspas, numa região de bastante público, né? Que tem um público pagador. De nada adianta você fazer uma campanha de direito tributário numa cidade de 20 mil, 30 mil, 40 mil habitantes. As demandas serão muito poucas. As demandas serão pequenas. Você precisa ter públicos pagadores. Então, campanhas de públicos pagadores, direito de família, direito de trabalho, direito do consumidor, direito previdenciário, 500 mil, 600 mil, 700 mil habitantes, sempre vai ter uma demanda ali nessas áreas. Agora, uma campanha, por exemplo, sobre direito canônico, você tem que fazer campanha a nível de Brasil, né? Então você precisa entender essa questão de públicos pagadores, né? Falamos das estruturas da campanha, você definir a sua campanha, definir o grupo de anúncio, definir a palavra-chave de pesquisa negativa, definir, deixa eu até pôr um negativo aqui, está faltando um negativo aqui. Palavras-chave de pesquisa negativa. Falamos sobre os anúncios das extensões e falamos da landing page, né? Por onde começa a campanha, a questão do planejamento. Nós informamos que a primeira coisa que tem que fazer é definir a sua área de atuação, depois definir as campanhas e os grupos de anúncio, quanto mais nichado, melhor. Definir as palavras-chave de pesquisa e as palavras-chave negativas. As palavras-chave de pesquisa e as palavras-chave negativas, sobre definir os anúncios. Aí nos anúncios, nós falamos sobre 4 tipos de anúncios: anúncio de texto, anúncio de chamada, anúncio responsivo e anúncio keyword. Falamos sobre ferramentas para pesquisar as palavras-chave. Quais são as 6 ferramentas para pesquisar palavras-chave? Dicionário criativo, planejador de palavras-chave, Uber Suggest, Answer the Public, Keyword Tool e barra de espaço do Google, né? Barra de espaço do Google. Depois falamos sobre os 3 tipos de correspondência de frase, né? Correspondência ampla, correspondência de frase, 3 tipos de correspondência, palavra-chave de pesquisa, melhor dizendo. Correspondência ampla, correspondência de frase, correspondência exata. E lembrando, né, que a correspondência ampla pode ser ampla e ampla modificada com sinal de mais na frente. E aí as campanhas, segundo a nossa sugestão, é que campanhas sempre comecem com ampla modificada. Falamos sobre o poder das palavras-chave negativas, que é o que bloqueia o teu anúncio. Pessoal, quem tiver dúvida aí, vai anotando as dúvidas aí. A hora que eu terminar de fazer aqui o breve relato de sexta e sábado, eu abro para tirar dúvida, tá bom? Falamos do poder das palavras-chave negativas, né? Falamos até que o poder está nas palavras-chave negativas. Falamos sobre a localidade, né? Definir a localidade. A localidade pode ser por cidade, pode ser por um conjunto de cidades, pode ser pelo estado, pode fazer campanha a nível de Brasil. Falamos sobre idiomas das campanhas, idiomas português, inglês e espanhol. Falando sobre o leilão do Google Ads, tipos de leilão. E aí nós aconselhamos a começar com maximizar cliques. Sobre estratégia de lance, né? Maximizar cliques. Sobre anúncios poderosos. Nós falamos sobre 13 possibilidades de anúncios. 13 possibilidades, 13 dicas poderosas sobre anúncios, né? Quando nós falamos sobre as 13 dicas poderosas sobre anúncios, nós falamos sobre extensões também, que o advogado nas campanhas de Google Ads deve ter extensão de site links,
E cada site link você consegue colocar um link específico, uma página específica lá dentro. Digamos que você faz uma campanha aí de direito de família. Você consegue fazer um site link de divórcio, colocar uma landing page de divórcio. Você consegue colocar um site link de guarda, né? Aí você consegue colocar um site link falando de guarda. Você consegue colocar um site link de ação de alimentos. E aí você põe uma página falando de alimentos. Ou seja, site links. Você consegue colocar links específicos. Falamos da extensão de chamada, falamos da extensão de local, da extensão de frase de destaque, da extensão de snippets estruturados, que é onde você vai deixar bem claro ali qual serviço você presta. Né? Falamos sobre fazer anúncio de texto, anúncio de chamada, anúncio responsivo e anúncio keyword, que é o anúncio reserva. Explicamos como editar os anúncios, como ver as métricas de cada anúncio, né? Não fazer a mensagem confusa, como melhorar o CTR do anúncio. Demos também 12 dicas caso o teu anúncio não apareça. O que pode ser essas 12 dicas, né? O que pode ser quais as consequências, né? O que está acontecendo na sua campanha para que teu anúncio não apareça? 12 observações, né? 12 observações. Falamos também sobre isso. Falamos sobre as métricas, né? E aqui já começando no segundo dia, tá? Primeiro dia nós terminamos nas 13 dicas dos anúncios. E aqui nós já estamos começando no dia de sábado, beleza? No dia de sábado, nós falamos sobre as métricas, sobre impressões, sobre cliques, sobre CTR, sobre custo. Nós falamos sobre dicas de como aumentar o CTR. Falamos bastante sobre o orçamento da campanha. Não tem como você colocar um orçamento hoje de R$10, amanhã você muda para 50. O dia de hoje foi bom, bombou. Né? Aí o doutora Jaqueline vai lá, bombou, ela sobe para 50. Aí no dia seguinte não foi legal, ela baixa para 10 de novo. Então nós falamos que não pode ser feito assim. Tem que ter uma constância, subindo de acordo com o retorno da sua campanha, né? Tem que ter uma constância subindo de acordo com o retorno da sua campanha. Falamos bastante sobre isso também. Não dá para você ficar mexendo o orçamento constantemente. Da mesma forma, não dá para você ficar alterando constantemente a estratégia de lance, né? Não dá para alterar constantemente o raio da campanha, né? Tem que ter uma otimização para isso. Falamos também sobre o índice de qualidade e índice de relevância do Google Ads. Nós falamos bastante sobre isso, da importância da palavra-chave estar no anúncio, da importância da palavra-chave que está no anúncio estar na landing page, né? E que você deve buscar uma métrica sempre acima de 6/10. O índice de qualidade ele vai de 1 a 10 em cada palavra. Buscar sempre manter de 6 a 10. Depois nós falamos sobre o que deve constar na landing page, né? O que deve constar na landing page, falamos sobre se deve ser um site institucional, se não deve, e o que deve constar na landing page. Nada de página feita por sobrinhos, não funciona. Falamos de qual mensagem, que tipo de mensagem você deve colocar na sua landing page, né? Falamos sobre ferramentas para que você construa a sua página, Wix, Lead Lovers, ClickPage, WordPress, RD Station, Unbounce. Falamos de 6 ferramentas para você construir a sua página. Falamos sobre a possibilidade de você compartilhar artigos pelo Google Ads, né? Porque existe aquele cliente, aquela palavra de fundo de funil, né? Quando o cliente pesquisa ali advogado de divórcio, ele já está procurando advogado de divórcio. E aí, às vezes ele pergunta, como me divorciar? É diferente, né? A palavra tem um peso diferente. Aí, às vezes, se você colocar landing page, você pode colocar um artigo explicando para ele os tipos de divórcio, quais documentos precisa, aonde ele precisa ir, e no final desse artigo você coloca um botão de WhatsApp, né? Falamos bastante sobre isso também. Nós falamos que o Google você paga quando o cliente clica, então no Google Ads você paga por clique, né? Por clique. Você pode pagar por impressões também, mas aí é uma outra estratégia, campanhas de branding, campanhas de marca, não é uma campanha que você busca um clique, busca trazer o cliente no teu WhatsApp. Existe a outra forma também da campanha. Falamos muito sobre vendas. Sobre vendas ficamos umas 2 horas falando no sábado. Sobre estratégias de vender. O que você tem que fazer para vender. O que você tem que fazer para atender o cliente. Quando o cliente chega no WhatsApp, qual a tua reação, né? O que você tem que dialogar com ele. Que pergunta você tem que fazer, né? Falamos bastante sobre isso também. Sobre estratégias de vendas, né? Aí a gente falou bastante sobre isso, sobre o custo de aquisição do cliente, falamos sobre o lifetime value, né?
o prazo de vida útil, o tempo de vida útil do cliente dentro da sua jornada, você fazer uma segunda venda, uma terceira venda, né? Que venda é contrato, fazer um segundo contrato, um terceiro contrato com esse cliente. Falamos bastante sobre isso, e a gente finalizou no sábado sobre as otimizações de campanha, né? Uma rotina diária, uma rotina semanal, uma rotina mensal 45 dias. Falamos sobre essas 3 rotinas, né? O que você deve fazer todos os dias na campanha de Google, o que você precisa fazer toda semana nas campanhas de Google e o que você precisa fazer a cada 30 e 45 dias nas campanhas de Google. E nós terminamos o dia de sábado e terminamos a maratona fazendo uma campanha juntos, né? E nós falamos passo a passo da campanha ali. Enfim, né? Em 30 minutos agora eu fiz um breve resumo do que foi a maratona, 2 dias de muito conteúdo. Em 30 minutos eu fiz um resumo do que foi 16 horas praticamente de conteúdo na sexta e no sábado. Eu queria novamente agradecer a cada um de vocês que participaram sexta e sábado. Agora, caso alguém que tenha participado aí da maratona tenha ficado com alguma dúvida, eu estou aqui para sanar essa dúvida, para que, como eu falei na sexta, como eu falei no sábado, eu não quero que ninguém fique com dúvida alguma. Quero agradecer a galera aí também que entrou na mentoria, vi vários aqui já, novos alunos dos grupos de mentoria. Nós iremos caminhar juntos aí nos próximos 90 dias aí com esses alunos dos grupos de mentoria, ok? Na mentoria nós vamos entregar as páginas, nós vamos dar a página, um bônus, né? Para que você faça a campanha, e eu vou acompanhar as suas campanhas pessoalmente, né? Não tem como não ser pessoalmente, né? Ou eu corrigir tudo que eu falei agora aqui. E eu pessoalmente não tem como também, porque é online, né? Mas eu vou colocar a mão nessas campanhas toda semana. Os próximos 90 dias a gente vai organizar. A doutora Jaqueline aí, nova aluna do grupo de mentoria aí. Sejam todos aí bem-vindos, tá bom? Sejam todos aí bem-vindos ao grupo de mentoria. E nós iremos juntos aí nos próximos 90 dias avançar muito. E eu vou semanalmente olhar a tua campanha, nós vamos fazer várias reuniões para ajustar, né? E com esse conhecimento que você já pegou na maratona de sexta e sábado, com certeza você já está mais preparado. São 2 dias incríveis de grande ruptura de crenças e muito conhecimento. Muito obrigado, doutora Catiele. Dúvidas nenhuma, excelente explanação sobre o tema. Obrigado, doutora Demário. As aulas final de semana ficaram gravadas, Valéria, vai estar disponível na plataforma do Hotmart amanhã. Ficaram gravadas, todas as aulas foram gravadas. Aos alunos que adquiriram a maratona, vai ficar disponível na plataforma do Hotmart amanhã. Amanhã vai estar disponível lá. Quando estiver disponível, nós iremos avisar nos grupos, tá bom? Nos grupos de WhatsApp que a maratona está disponível, tá bom? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Quero o doutor Wilson, meu aluno do grupo de mentoria também aí, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Lá de Rondônia, né? Rondônia. Porto Velho, Rondônia na área, dominando Porto Velho. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, pessoal, eu estou aqui para sanar essas dúvidas. Professor, as palavras-chave positivas por grupo de anúncios, a quantidade deve ser até 15 palavras? Não, depende, viu, Dorize? Depende, viu? Depende muito da sua estratégia. Aliás, Dorize, eu aconselho você a substituir o teu logo por uma foto no perfil do seu Instagram, porque eu tenho certeza que se você substituir o logo do teu perfil do Instagram, o logo, a foto, né, que tem um logo na foto, por uma foto sua, com certeza o teu engajamento vai crescer muito. Pessoas se comunicam com pessoas. Pessoas se comunicam com pessoas. O Alberto de Fortaleza. O Bruno, não participei da maratona, mas vou participar ainda. Excelente trabalho. BH, Minas Gerais. Meus irmãos são desembargadores aí no Tribunal de Justiça em BH. Uberaba na área. Pessoal, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, eu estou aqui para sanar a dúvida. O que mais acho legal é que o professor não sossega enquanto não deixa a gente com dúvida. Tem que ser assim, tá com dúvida, a gente tem que voltar. Não pode ir embora com dúvida. Não pode ir embora com dúvida. Né? Tem dúvida? Porque se você trava numa dúvida, Jaqueline, você não consegue avançar mais, né? Se travar numa dúvida, você não consegue avançar mais. E aí bagunçou tudo. Então, se tem dúvida, a gente tem que sanar a dúvida. A gente tem que sanar a dúvida, tá bom? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida sobre a mentoria, caso alguém tenha interesse, é só mandar um direct para mim também. Nós temos ainda acho que umas 2 ou 3 vagas de mentoria. Na mentoria nós iremos te acompanhar aí, eu e minha equipe,
por 90 dias, e nesse período de 90 dias a gente vai olhar, né, constantemente a tua campanha, vamos fazer as páginas, a gente vai repassar tudo que aconteceu na sexta e no sábado. Agora a gente vai mais pausado, mais intercalado, né? As aulas da mentoria começam após o dia 18, nós temos acho que mais umas 2 ou 3 vagas. Qual a importância de local físico? Levi, cara, hoje as pessoas, é muito natural, viu? Atendimento por videochamada, é muito natural, viu? Atendimento por videochamada do WhatsApp, pelo Zoom, é muito natural, viu? É muito natural, Levi. Não é mais condição sine qua non, não. O escritório de advocacia hoje nada mais é que uma boa internet, um computador e um celular. Quando é perfil de uma sociedade de advogados, Caires, tira uma foto, os 2, 3 advogados juntos e põe lá. Porque as pessoas interagem com pessoas. Pessoas interagem com pessoas. Né? Pessoas interagem com pessoas. Buscar uma forma ali para que as pessoas olhem no olho, né? É isso. Olhem no olho. Tá bom? Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui, né? O nosso objetivo hoje era fazer um breve resumo do que foi a maratona, dos conteúdos da maratona, sanar as dúvidas, passar esses recados aí aos novos grupos de mentoria. As aulas vão começar no dia 18, na semana que vem. As semanas vão trabalhar nas páginas já. Estamos montando grupos específicos para começar a montar as páginas de cada um. E nós iremos avançar muito por 90 dias, tá bom? Iremos avançar muito por 90 dias. Caso alguém tenha ainda ficado com alguma dúvida, eu continuo aqui. Trouxe certa preocupação. Mas eu acho, viu, Alberto, que eu estou muito tranquilo, viu, Alberto? Porque 95% dos conselhos já deram ok. Só o Conselho de Goiás e do Distrito Federal, mas ainda é pontual, né? Eu acho pouquíssimo, 99% de certeza que isso não vai acontecer, até porque grandes escritórios usam o Google Ads, eu administro a conta de alguns aqui, né? E é um investimento razoável, é um retorno razoável para os escritórios, que não sobrevivem mais sem o Google. Existe uma nova advocacia. E o que eu creio, de tudo que eu converso, Alberto, é que o Conselho Federal da OAB ele vai liberar com regras, né? Que é o que precisa fazer mesmo, criar regras. Porque hoje não tem regra. Ele vai liberar com regras. Né? Essa é a grande tendência, né? Criar regras. Né? E eu acho que tem que criar regra mesmo, né? 95% dos conselhos estaduais, né? Dos tribunais de ética estaduais já deram ok. Uma questão pontual de Brasília e Goiânia. Muito tranquilo, tá bom? O curso esse final de semana, Jorge, pode ser adquirido? Em tese sim, mas eu acho ideal que não, porque o ideal é participar ao vivo mesmo, Jorge, pra você tirar as dúvidas e tal. Né? Isso é importante. No Acre é permitido também, o Isaac. Não tem problema no Acre não, tá bom? Então, eu acho que, Jaqueline, não deve ter essa preocupação não. Nenhuma. Eu conversei na sexta-feira, na hora do almoço, né? No intervalo nosso aqui, eu conversei com um amigo do Conselho Federal. Está caminhando muito para isso, né? Para o Conselho Federal da OAB, ele liberar e colocando regras. Eu acho que é isso que falta, regras. Regras claras e iguais para todos. Por que o advogado de São Paulo pode usar, o advogado do Paraná pode usar, o advogado de Santa Catarina pode usar, o advogado do Rio Grande do Sul pode usar, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul pode usar, né? O advogado da Bahia pode usar, do Espírito Santo pode usar, de Pernambuco pode usar, do Ceará pode usar, Rondônia pode usar, Rio Grande do Norte pode usar, né? Piauí pode usar, Tocantins pode usar. Por que todos esses podem e o advogado de Brasília não pode, o advogado de Goiás não pode? É um contrassenso absurdo, né? É um contrassenso absurdo, até porque pelo Google o cliente te acha, você não está oferecendo o teu trabalho, né? Então fiquem tranquilos, muito tranquilos quanto a isso. Tenho escritórios grandes aqui que eu cuido das contas e que está renovando os contratos, renovando os investimentos nesse sentido, tá bom? O que vai liberar, Jaqueline, é a rede de pesquisa do Google. É a rede de pesquisa do Google, porque hoje não fala o que pode e o que não pode, né? Que vai liberar a rede de pesquisa e vai proibir o display, que já é proibido, né? Que já não deve ser feito mesmo. Vai proibir o rede shopping, vai proibir remarketing. É muito tranquilo. Vai liberar a rede de pesquisa, tá tudo certo. É o que todo mundo já usa mesmo, né? É o que todo mundo já usa.
né? É o que todo mundo já usa. Ok? Pessoal, quero novamente agradecer a todos aqueles que acompanharam, né? Participaram da maratona sexta e sábado. Para mim foi um prazer acompanhá-los, foi um prazer estar com vocês esses 2 dias. Foram 2 dias de muito aprendizado, de muito conteúdo, né? Aline, em Goiás eu tenho uns 300, 400 alunos, todo mundo usando o Google, sem problema algum usando aí. Né? Só não fazer loucura como a gente fala, como nós falamos, né? Não praticar o marketing do desespero, tá bom? Novamente quero agradecer a todos vocês que participaram sexta e sábado. Para mim foi um grande prazer acompanhar vocês. Como nós falamos sexta e não falamos sábado, né? De nada adianta um conteúdo se você não entrar em prática. Entre em prática o quanto antes, faça o quanto antes, né? Mergulhe no conteúdo o quanto antes, né? Coloque em prática, faça, coloque a campanha para rodar. Coloque a campanha para rodar, né? Aqueles que se inscreveram nos grupos de mentoria, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar a montar aí os grupos para organizar a questão das páginas, dos sites, né? Então sejam todos bem-vindos. Pessoal, essa live vai ser salva, né? Será salva e eu vou compartilhar a live de vocês também lá nos grupos da maratona, né? E novamente, muito obrigado. Continue acompanhando a gente aqui no Advogado 10x. Qualquer dúvida pode mandar um direct, que eu estou sempre à disposição de todos vocês, tá bom? Jaqueline, fica tranquila, Jaqueline, nós vamos avançar bastante, tá bom? Vamos avançar bastante no grupo de mentoria aí. Pessoal, grande abraço, boas semanas a todos aí e vamos trabalhar. Grande abraço a todos aí.